Boa tarde, eu sou a Natasha e vou-vos apresentar a minha comunicação Biodiversidade de Plantas Tóxicas em Meio Urbano, estudo das escolas e espaços verdes do município de Coimbra. Como o próprio título indica, eu estou aqui para vos apresentar a diversidade de plantas tóxicas que foram identificadas em escolas e espaços verdes de Coimbra, no âmbito do meu projeto de doutoramento que se intitula As plantas tóxicas entre nós, promover a literacia científica e a compreensão pública das plantas tóxicas. Este projeto dividiu-se em duas fases. Na primeira, estudaram-se e identificaram-se as plantas tóxicas nas escolas e nos espaços verdes de Coimbra, e na segunda, desenvolveu-se material educativo e implementaram-se iniciativas de comunicação de ciência sobre estas plantas, especialmente em ambientes não formais e para públicos diversos. Fez-se ainda a divulgação e a sensibilização pública nos meios de comunicação social. A primeira fase, que é aquela que eu estou aqui a apresentar, a metodologia foi a análise da literatura sobre plantas tóxicas e dos dados dos centros anti-veneno e das visitas aos locais para observação, registro fotográfico e colheita de material vegetal para posterior análise macromicroscópica sempre que necessário. Este levantamento foi realizado na totalidade das escolas públicas de Coimbra, portanto 107 escolas divididas em 32 jardins de infância, 59 escolas básicas do primeiro ciclo, 9 do segundo e terceiro ciclo e 7 escolas secundárias, em 34 instituições privadas e ainda nos 15 parques e jardins do município de Coimbra e em 24 parques infantis da tutela da Câmara Municipal e 25 das Juntas e União de Freguesias, totalizando, portanto, 205 espaços. As plantas tóxicas são aquelas que podem provocar lesões internas ou externas a humanos ou animais em caso de ingestão, contacto ou inalação de uma pequena quantidade de alguma das suas partes, sejam as raízes, as folhas, os frutos ou as sementes. Importa ressalvar que algumas substâncias vegetais são tóxicas para o homem e não para outros animais e vice-versa. Estas plantas estão representadas mundialmente, sendo que se destacam cerca de 1.400 espécies consideradas muito perigosas para o homem e animais. E em muitos países há uma percentagem significativa de intoxicações devido a plantas, quer acidentais, quer intencionais. Sendo a principal causa de envenenamento acidental o desconhecimento do efeito real destes compostos tóxicos e, consequentemente, da perigosidade destas plantas. As crianças são, então, um dos principais grupos de risco a estes envenenamentos vegetais. Felizmente, a maioria não é fatal, ou porque não se ingeriu a toxina, ou porque foi ingerida uma pequena parte da planta com quantidade insuficiente para causar problemas, mas podem ocorrer intoxicações graves e mesmo letais. Estas exposições pediátricas a plantas ocorrem maioritariamente em casa, nos jardins e nas escolas, devido à elevada disponibilidade de plantas que existem nesses locais. No âmbito deste estudo, identificaram-se cerca de 120 a 125 géneros de plantas perigosas que se agrupam nestas 4 classes de acordo com a OMS. Estas classes são definidas com base na dose letal mediana em ratos, ou seja, aquela dose que mata 50% dos ratos deste estudo. E são a classe 1A, extremamente perigosa, 1B, altamente perigosa, 2, moderadamente perigosa e a 3, levemente perigosa. Destas duas classes mais perigosas, identificaram-se 9 e 30 espécies, respectivamente. São estas que estão aqui apresentadas nesta tabela e das quais vou falar um bocadinho mais de seguida. Relativamente às plantas tóxicas de exterior, destaco a trompeteira, cujo princípio tóxico são alcaloides, como a escopolamina, a iosciamina e a tigloidina. É uma planta da primeira classe que eu vos falei, extremamente perigosa, e toda a planta é perigosa, embora a maioria das intoxicações ocorra por sementes. Esta planta apareceu em 3 escolas e num espaço verde. O loendro, que tem como princípios tóxicos mais de 30 heterósidos cardioativos, como a oleandrina, a neriantina. Toda a planta é perigosa, incluindo o néctar, o mel, a madeira e mesmo o fumo proveniente da combustão da sua madeira. É também da classe 1A, extremamente perigosa. Foi encontrada em 47 escolas e em 18 espaços verdes. O teixo tem como princípios tóxicos alcaloides, como a taxina A, B, C, a taxicina 1 e 2 e heterósidos cianogénicos.
As suas partes perigosas são todas as partes da planta, à exceção do arilo vermelho, que é uma estrutura que cobre as suas sementes. É também extremamente perigosa, portanto pertence à classe 1A. Foi encontrada em 2 escolas e em 3 espaços verdes. A título de curiosidade, esta planta foi utilizada para envenenar flechas. O jarro dos campos, que é uma arácea, tem como princípio tóxicos heterósidos cianogénicos, saponinas e ráfidos de oxalato de cálcio, e as suas partes perigosas são as partes aéreas, em especial os frutos maduros. É também da classe 1A, portanto extremamente perigosa. Apareceu em 12 escolas e 13 espaços verdes. Importa referir que ela poderia existir em mais espaços, mas como só está visível durante parte do seu ciclo de vida, podemos não a ter visto em alguma das visitas, mas ela estar lá. O trovisco tem como princípios tóxicos os ésteres de forbol e os cetrósidos, e toda a planta é perigosa, em especial os frutos maduros. É também pertencente à classe 1A, extremamente perigosa. Foi identificada em 3 escolas e num espaço verde. A figueira do inferno, que tem como princípios tóxicos alcaloides, como a iosciamina, escopolamina e atropina. Estes princípios aparecem em toda a planta, em especial nas sementes e nas raízes. É uma planta também da classe 1A, portanto extremamente perigosa, e foi encontrada em 6 escolas e um espaço verde. É uma planta que antigamente era utilizada como afrodisíaca e também como planta alucinogénica. O bucho, que tem como princípio tóxico alcaloides, como a ciclobuxina, a buxanina ou a buxandrina. As suas partes perigosas são as partes aéreas. Foi encontrada em 15 escolas e 8 espaços verdes. Esta planta já pertence à classe 1B, portanto é altamente perigosa. O evónimo dos jardins, que tem como princípios tóxicos os heterósidos cardioativos e alcaloides. Toda a planta é perigosa, especialmente os seus frutos. Apareceu em 42 escolas e 10 espaços verdes, e é também da classe altamente perigosa, portanto 1B. A margoseira, que tem triterpenoides, como por exemplo o melianol, e alcaloides, como a azaridina. Toda a planta é perigosa, especialmente os frutos e a casca. Esta planta apareceu em 33 escolas e 9 espaços verdes, e importa referir que são muito frequentes os envenenamentos por frutos maduros. Felizmente, raramente são fatais. A tuia da China tem como princípio tóxico o seu óleo essencial, que apresenta tuiona, e toda a planta é perigosa. É também da classe 1B, altamente perigosa, e apareceu em 52 escolas e 11 espaços verdes analisados. Agora, algumas plantas de interior. Em 4 escolas apareceu a Dieffenbachia, que tem como princípio tóxico os ráfidos de oxalato de cálcio, heterósidos cianogénicos, saponinas e peptídeos tóxicos, e toda a planta é perigosa. É uma planta que, se as folhas forem mastigadas, produz uma dor intensa quase imediata, e é também da classe 1B, altamente perigosa. Em 5 escolas encontramos o sempre-verde, a aglaonema, que tem também ráfidos de oxalato de cálcio, saponinas e peptídeos tóxicos, e que também toda a planta, as partes perigosas são toda a planta. É também da classe 1B, portanto altamente perigosa. O cróton, que tem como princípio tóxico os ésteres de forbol, que existem em toda a sua planta, incluindo a seiva e as sementes. É também altamente perigosa e apareceu em 4 escolas. O lírio da paz, que tem como princípio tóxicos peptídeos tóxicos, heterósidos cianogénicos, saponinas e ráfidos de oxalato de cálcio. Toda a planta é perigosa, em especial os seus frutos. Apareceu em 37 escolas e é uma planta também da classe altamente perigosa. Agora, para terminar, um conjunto de orientações úteis. Devemos manter as plantas tóxicas sempre fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Identificar sempre que possível a presença destas plantas em nossas casas, jardim e arredores, procurando o máximo de informações sobre estas, por exemplo, o seu nome comum e científico e as suas principais características. Devemos orientar as crianças para não colocar as plantas na boca, nem usá-las como brinquedos, nem nos jantarinhos, nem como colares,
e etc. Não devemos utilizar medicamentos ou chás caseiros à base de plantas sem orientação especializada e evitar comer folhas, frutos ou raízes desconhecidas, pois não há regras ou testes seguros para distinguir se uma planta é comestível ou se é tóxica. Portanto, nem sempre a cozedura elimina a toxicidade como se pode pensar. Ter cuidado ao manusear plantas que libertam látex, porque podem provocar irritações na pele e nos olhos, evitar deixar os galhos em locais que possam atrair as crianças ou os animais e, sempre que manipulamos estas plantas, usar luvas e lavar bem as mãos. Ter cuidados especiais com os animais domésticos, porque as crias e os adultos muito ativos têm uma grande curiosidade natural por objetos novos e quando há um vaso diferente ou uma planta estranha, eles vão logo besbilhotar e é comum lamberem, morderem e mastigarem aquelas plantas. Em caso de acidente, guardar sempre a planta para identificação e procurar imediatamente orientação médica. Além do INEM, deixo-vos também o contacto do Centro de Informação Antivenenos. Concluímos, portanto, que vivemos num meio repleto de plantas tóxicas, uma situação que é especialmente alarmante nas cidades e que conduz a um conjunto de perigos que não podem ser menosprezados. Apesar desta exposição diária, existe uma grande lacuna de conhecimento acerca destas plantas e dos seus riscos, o que é mais grave no caso das crianças. Dada a distribuição cosmopolita destas plantas, é então inegável a importância da promoção da literacia científica e da compreensão pública para a sua existência e para os riscos sociais que elas representam. Muito obrigado pela vossa atenção.